Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome, buscando através do estudo da doutrina espírita o aprendizado necessário para a nossa caminhada segura na Terra. Rogamos que nos permita aprender uma coisa, Senhor, que seja do Seu Evangelho de amor. Permita, Senhor Jesus, que estejamos sintonizados com a espiritualidade amiga. Passo agora a palavra à irmã Mônica Américo, que fará o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Agradecemos a nossa irmã Luciana pela prece na noite de hoje, preparando o nosso ambiente, o nosso mundo íntimo, para que possamos dessa forma, unidos na mesma vibração, na mesma prece, para que possamos extrair as melhores considerações a respeito do que nós vamos aqui examinar juntos na noite de hoje. Bem, nós estamos lá no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, que trata da vida espírita. Vamos dar sequência ao estudo iniciado, que trata da recordação da existência corporal. E hoje nós vamos então conversar a respeito das questões 308 até a questão 314. Então, lá na questão 308, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: o espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acaba de deixar? E os espíritos respondem: todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas percorridas pelo viajante. Porém, nós o dissemos, ele não se lembra de uma forma absoluta de todos os seus atos. Lembra-se deles em razão da influência que exerceram sobre o seu estado atual. Quanto às primeiras existências, aquelas que podem ser consideradas como a infância do espírito, elas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, o Miramês, vai dizer lá, examinando essa questão 308, ele vai dizer o seguinte, que na realidade o que interessa para nós é andar para frente, E assim como a nossa memória no atual momento, na nossa atual encarnação, ela não se lembra de todos os pormenores dessa existência que está em curso, nós não vamos nos lembrar com riqueza de detalhes de tudo que já ocorreu na nossa vida até o dia presente. Nós lembramos dos fatos que a gente considera mais importantes, mais relevantes, muitas das vezes os fatos que foram preponderantes para que nós chegássemos até o momento atual em que nós vivemos, Então, na erraticidade, o espírito também só se recorda daquilo que for relevante para o seu aproveitamento, Aquele espírito que é evoluído e já é senhor da sua vontade, e quando a gente fala em vontade, a gente recorda lá da colocação de Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, quando ele coloca a vontade diferente de desejo, A vontade seria aquela gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. E o desejo é o propósito, a aspiração acalentando o estímulo ao trabalho. Então, quando o espírito já é senhor da sua vontade, quando ele tem essa gerência esclarecida e vigilante, ele consegue sim rever o seu passado quando esse lhe é útil. Apenas quando é útil. E de forma relativa, sempre não de forma absoluta. Nós também precisamos lembrar que nós, ainda na carne, a grande maioria de nós ainda carecemos da assistência de benfeitores espirituais quando a gente reencarna e quando a gente desencarna também,
Graças a Deus, nenhum de nós nasce sozinho e nenhum de nós desencarna sozinho. Nós vamos sempre contar com a assistência daqueles espíritos que nos são simpáticos, que são encarregados de nos auxiliar, de nos conduzir, de nos esclarecer. E esses espíritos que são encarregados, né, da nossa evolução, eles nos auxiliam a recordar somente aquilo que é necessário, aquilo que nós precisamos para que a gente possa resolver as pendências que nós levamos conosco. Nós vamos lembrar de um caso que está expresso lá no livro Ação e Reação, no capítulo 3, intitulado A Intervenção na Memória, quando o orientador Druso faz uma intervenção no caso do nosso irmão Antônio Olímpio, né? O nosso irmão Antônio Olímpio desencarnou numa situação bem difícil, bem complicada, foi recolhido no mundo espiritual com a sua forma perispirítica bem degradada, por conta de umas pendências que ele tinha trazido de uma existência anterior, com relação aos seus irmãos, problemas de herança. E ele desencarnou num estado realmente bem difícil, né? E aí André Luiz e o próprio Hilário estavam juntos ali, prestando aquele socorro, ficaram muito compadecidos da situação do Antônio Olímpio, né? E Druso, então, começa a fazer intervenções na memória do companheiro para que ele mesmo pudesse narrar qual tinha sido o fato preponderante para que ele chegasse naquele estado. E Druso coloca de uma forma bem clara, ele diz: não lhe convém o imediato retorno à realidade. Poderia sofrer deplorável crise de loucura com graves consequências. Conversará conosco assim qual se vê, com a mente novelada, a ideia fixa que lhe encarcera os pensamentos no mesmo círculo vicioso, a fim de que venhamos a conhecer o problema crucial sem qualquer distorção. Então, essa intervenção de Druso na memória de Antônio Olímpio foi para que ele se recordasse apenas do fato preponderante para que ele chegasse naquela situação e, a partir dali, ele pudesse fazer intervenções que pudessem solucionar toda aquela problemática, né? Então, a intervenção na memória que vai acontecer nos espíritos é sempre para que essa recordação ela venha a operar de uma forma que se construa uma realidade nova, mais positiva, diferente daquilo que se vê até ali. Na questão 309, Kardec pergunta: como o espírito considera o corpo que acaba de deixar? E a resposta: como uma roupa imprestável que o embaraçava e fica feliz por livrar-se dessa. E na subpergunta A, que sentimento a visão de seu corpo em decomposição lhe causa? E a resposta: quase sempre o de indiferença, como por uma coisa que não lhe interessa mais. Nos apontamentos de Miramês é possível a gente depreender algumas considerações, né? Nós podemos pensar que o corpo físico ele pode representar um instrumento de trabalho muito valioso, né, na evolução do espírito, alvo de dedicados trabalhos de planejamento de acordo com a programação do espírito reencarnante. Vamos lembrar lá do livro Missionários da Luz, né, onde André Luiz nos narra toda aquela questão do planejamento, uma equipe, um ministério especial dedicado à questão do planejamento reencarnatório, para que esse equipamento físico, esse corpo físico, ele atenda exatamente a todas as necessidades que aquele espírito vai trazer no momento do seu reencarne, né? No momento da sua reencarnação, para que ele possa dar conta de sanar os compromissos que ele assumiu. Então, ele é sim um instrumento de trabalho muito valioso, mas ele também pode representar uma pedra de tropeço. Emmanuel, lá na lição 97 do livro Fonte Viva, ele usa a expressão chamada
espíritos afogados na carne, né? Aqueles espíritos que estão encarnados e que se dedicam a uma vida hedonista, uma vida dedicada à satisfação dos seus prazeres, né? Então, para esses espíritos que reconhecem no corpo um instrumento de trabalho valioso, o instante do desencarne é um momento de libertação respeitosa e reconhecida. Aquele instrumento que tão bem o serviu. Ele reconhece a contribuição do corpo, mas ele se vê desembaraçado dele, né? Percebendo as dilatadas potencialidades que ele goza agora no momento na condição de espírito liberto da carne. Ele percebe que a sua condição ele tem possibilidades, potencialidades muito maiores, e sabe que ele precisa devolver à natureza aquilo que da natureza ele tomou, né? O seu corpo. Para os espíritos que estão na condição, como Emmanuel fala, de afogados na carne, é um instante de apreensão e temor, né? Mas também é uma oportunidade de aprendizado e que vai frutificar mais à frente, né? Porque ele vai perceber que ele precisa mudar a perspectiva de pensamento dele, né? Ele não pode continuar preso ali naquelas ideias que ele trouxe, tendo o corpo como como única fonte de preocupação, de interesse da sua vida dali para frente. Na pergunta 310, ao final de certo tempo, o espírito reconhece os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? E a resposta dos espíritos, algumas vezes. Isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado sob o qual ele considere as coisas terrestres. A colocação de Miramês diz que o passado só nos é útil quando ele pode nos despertar para a grandeza do futuro. Reviver o que passou é paralisar pela pertinácia no ambiente que não nos serve. Então, de que aproveita o espírito na condição de desencarnado ficar preso ali naquela situação, os meus ossos, os meus objetos, né? Não tem mais serventia nenhuma. Aquele corpo, tudo aquilo que ele possuía já deu a contribuição que tinha que dar a ele para o seu crescimento, para o seu aprendizado, e agora ele precisa caminhar para frente, né? Então, se esse olhar precisar voltar para o passado em algum momento, que seja para que ele encontre forças, encontre motivação de continuar a sua caminhada, de continuar o seu aprendizado. O passado só serve, repetindo Miramês, quando pode despertar a gente para a grandeza do futuro. Na 311, o respeito que se tenha pelas coisas materiais que foram do espírito atrai sua atenção para esses mesmos objetos e ele vê com prazer esse respeito? A resposta: o espírito fica sempre feliz com a lembrança que dele se tenha. Os objetos dele que se conservam trazem-no à memória, mas é o pensamento que o atrai para vós, e não aqueles objetos. Então, o que atrai o espírito, na verdade, é o pensamento daquelas pessoas que ficaram. O que acontece é que quando se contempla alguns daqueles objetos, o pensamento ele fica, vamos dizer, mais concentrado, né? A concentração do pensamento é mais poderosa. Nós temos aí muitas das vezes pessoas que ainda preferem, no seu momento de oração, estar diante de alguma imagem, diante de algum quadro, porque através daquela forma elas conseguem concentrar melhor o seu pensamento. Da mesma forma, nessa questão da memória dos espíritos, né? Os encarnados que aqui ficaram, quando se deparam com algum objeto que se sabia ser de predileção daquele que partiu, aquela lembrança ela vem de uma forma mais forte, né? Ela se torna mais presente.
E é esse pensamento, na verdade, que vai atrair aquele espírito, não o objeto em si, mas sim o pensamento daquelas pessoas que se lembraram dele de uma forma mais incisiva ao contemplar aqueles objetos, mas não são os objetos em si que têm esse papel. Na 312, os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante sua última existência corporal. Frequentemente eles a conservam, e essa lembrança os faz melhor apreciar o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. Então, os fatos derradeiros, eles ficam vivos na consciência desse espírito, né? Os últimos fatos daquela encarnação, eles sempre se tornam mais presentes. Quando essa alma que desencarnou, ela é elevada, quando ela se elevou, porque ela procurou se educar nas diretrizes do Evangelho, e ela tem dentro de si o conhecimento sólido de que quando a gente muda o nosso modo de pensar, tudo muda, na verdade, de comportamento, o espírito desencarnado percebe a felicidade que pode fruir no seu estado novo, né? Miramês coloca que nós não fomos feitos para sofrer. O sofrimento é força de Deus para acordar os dons adormecidos. E ele diz também que a felicidade começa nos pensamentos. Então, o alerta que Miramês nos faz é que a gente não deixe o nosso pensamento demorar em fatos, conversas, atitudes, lembranças que não edifiquem nem a nós, nem aqueles que estão conosco. Essas lembranças, elas podem nos acompanhar no momento do nosso desencarne, as últimas, né? Que por vezes são cenários de dor, de tristeza, de enfermidades, mas quando a gente já consegue a nossa educação na luz do Evangelho e tem dentro de nós o conhecimento solidificado de que a gente pode, através do nosso pensamento, mudar a nossa realidade, o caminho se torna mais suave, né? Se eu sei que eu posso mudar a minha forma de pensar e aquela realidade vai se transformar, não há motivo para que eu fique presa naqueles pensamentos, naquelas recordações de dor, de sofrimento durante tanto tempo, quando a vida espiritual ela vai me convidar para vivências muito mais intensas, muito mais construtivas, tanta coisa boa para ser feita, né? Um horizonte tão grande de possibilidades. Por que a gente vai se deter examinando a retaguarda? Na 313, o homem que foi feliz nesse mundo lamenta deixar os seus prazeres ao partir da terra? E a resposta dos espíritos: só os espíritos inferiores podem lamentar a perda de alegrias que se afinizam com a impureza da sua natureza que eles expiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então a gente considera que, na verdade, a felicidade completa na terra, ela não existe. Miramês nos aponta que a verdadeira felicidade, ela se encontra na consciência imperturbável, né? Então o estado de felicidade real, ele não está em nada do que a gente tem na vida enquanto encarnado, porque tudo que nos cerca tem um caráter de impermanência muito grande, né? Então, se a gente constrói a felicidade da gente em cima de coisas que são impermanentes, os nossos motivos para a infelicidade, eles vão ser constantes, porque tudo na vida está mudando o tempo todo, né? O que é hoje, amanhã já é diferente. E se a gente constrói a nossa felicidade em cima de bases que são tão móveis, a nossa felicidade ela vai variar o sabor do vento. Ao passo que quando a gente procura construir
a verdadeira felicidade alicerçada nessa consciência imperturbável, a gente está erguendo as nossas aspirações em cima de bases sólidas. O que pode ser mais tranquilizador para uma criatura do que estar com a sua consciência em paz? Não é verdade? Quando nós estamos com a nossa consciência em paz, a gente enfrenta qualquer problema de frente, né? Venha lá o que vier, mas se a nossa consciência está tranquila, se nós estamos certos de que estamos procurando fazer o nosso melhor, que não estamos prejudicando ninguém, que não estamos indo de encontro à lei divina, que é de progresso, de amor, de harmonia, se a gente sabe que a gente está procurando fazer as nossas escolhas e manter a nossa conduta caminhando seguindo a margem dessa lei divina que o Livro dos Espíritos coloca lá quando vai trazer das leis morais, a gente consegue a nossa tranquilidade de consciência e a gente leva a vida com mais tranquilidade. E Miramês também coloca que a paz se conquista através do tempo e da boa vontade, seguindo os caminhos que Jesus ensinou. Não é construção para uma encarnação, né? Vai demandar tempo, boa vontade, mas seguindo nesse caminho aí que a gente consegue atingir o nosso objetivo da paz, da consciência reta, né? Da consciência em paz, para que a gente possa aí sim, dessa forma, construir a nossa verdadeira felicidade. Felicidade verdadeira no mundo não vamos encontrar. Na 314, aquele que iniciou grandes trabalhos com um fim útil e os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado inacabados? E a resposta dos espíritos não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Tenta, ao contrário, influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Esse objetivo permanece o mesmo no mundo dos espíritos. Então, aqui o que eles estão trazendo para nós é o seguinte: a gente precisa ter consciência, né, de que, na verdade, o trabalho não é nosso. O trabalho pertence a Deus sob as orientações de Jesus. O trabalho, principalmente no bem, né? O campo é divino. Nós estamos ali fazendo a parte que nos toca, a parte que nos cabe, mas a gente precisa deixar um pouquinho o nosso orgulho, né, nossa vaidade de lado e pensar que nenhum de nós é insubstituível. Ah, mas se amanhã ou depois eu faltar, o trabalho vai parar? Não, gente, não. Quando aquele projeto, né, ele está chancelado pela vontade divina, quando é um projeto que tem a chancela de Deus, que é de interesse da coletividade, quando aquilo vai trazer algum bem às pessoas e o trabalho precisa continuar, não vão faltar mãos, né? Até mesmo esse trabalhador na condição de desencarnado, ele vai buscar influenciar outras pessoas para que aquele trabalho tenha seguimento. Ah, Mônica, mas então por que muitos trabalhos às vezes param quando a pessoa que iniciou desencarna? Bom, ou porque aquele trabalho já cumpriu o que deveria cumprir, já atingiu o objetivo a que ele se propunha, ou talvez porque não estivesse nos planos divinos que aquele trabalho se desenvolvesse daquela forma, né? Nós, enquanto criaturas, na condição de co-criadores, nós temos o livre-arbítrio, temos o direito de empreender e de criar, mas a prerrogativa de decidir o que prospera e o que fenece é de Deus, né? Nós lançamos as sementes, mas o florescer é dele, né? Ele é que sabe o que continua e o que precisa ser estancado. Então, nenhum de nós pode se colocar nessa condição de apreensão por algum trabalho que nós vamos deixar de forma inacabada. Não. Se nós não pudermos concluir, outros concluirão, né? Lembrando até uma fala do apóstolo Paulo, Deus regou, Apolo deu o crescimento, uma cisão que estava havendo numa das igrejas,
partido de Apolo, o partido de Paulo. Ele diz, não, né? Um faz, o outro faz. E lembrando até uma fala do próprio Jesus, né? Quem não é contra nós é aquele que comigo ajunta não espalha. Quem não é contra nós é por nós. Então, todas as mãos que se levantarem para dar continuidade a um trabalho, elas estão a serviço do Cristo. Não é prerrogativa de um só, não é prerrogativa só nossa. Todos nós somos sempre convidados ao trabalho, né? É só uma questão da gente deixar aí um pouquinho do nosso orgulho e da nossa vaidade de lado. Bom, vamos então nos preparar para fazer a nossa prece da noite de encerramento, agradecendo pela oportunidade das reflexões tão valiosas, mexendo com as nossas percepções, com os nossos pensamentos a respeito da vida futura, convidando o nosso raciocínio a estar presente, contemplando coisas que nos edifiquem, que nos elevem, contemplando a nossa retaguarda apenas para que possamos, a partir daí, construir horizontes novos de crescimento, de aprendizado, de aprimoramento no caminho de cada um de nós. Permita, Senhor, que nós tenhamos a clareza de divisar nas nossas jornadas tudo aquilo que em nós ainda pode representar um ponto de tropeço, um ponto de desequilíbrio, e que, escudados, Mestre, no Teu Evangelho, na educação divina que Tu nos propusestes, que cada um de nós tenha forças, tenha ânimo para um novo recomeço, para um novo ponto de partida, para uma jornada mais feliz em direção ao futuro de todos nós, espíritos imortais que somos, caminhando para a grande luz, para a perfeição e sabedoria divina. E assim, Senhor, nós te pedimos humildemente ainda uma vez, se conosco, Mestre. Ampara os nossos esforços, guia os nossos caminhos, educa os nossos sentimentos e clareia as nossas mentes. Graças a Deus, muito obrigada, Senhor.